paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. Eu estou falando sobre a história de Davi e também estou falando sobre o livro de Gênesis, um discipulado. Convido você a continuar no canal, a estar sempre assistindo. Vamos aprender coisas preciosas da parte da terra. Mas no vídeo de hoje eu quero continuar a história de 2 Samuel, capítulo 13, que no vídeo passado, que eu estou me referindo, é da sequência do livro de Samuel. A gente viu uma porção das Sagradas Escrituras falando sobre um ato repugnante, que Aminon cometeu contra sua irmã Tamar, meia-irmã, irmã por parte de pai. E vimos que Davi ficou extremamente irado, mas não fez absolutamente nada. E a probabilidade maior de ele não fazer nada é o peso na consciência, porque na verdade Aminon estava fazendo aquilo que um dia ele fez. Ele tentou esconder as coisas, mas ele acabou se mostrando. A verdade veio à tona e ficou claro que a maldade de Davi ao tentar ao trazer a esposa de Urias e ter relações com ela. Não sabemos se foi algo assim bem consentido ou se ela foi obrigada, porque na verdade era o rei que estava chamando, ela não podia dizer não. Então, aí ela vai para aquela situação, a gente não sabe se é de um jeito ou se é de outro, mas o ponto é que o rei mandou chamar e ela tem que ir. E ele se deita com ela, realiza o seu desejo, e esse ficou o exemplo aí. E aí ele entra em um aperto, porque ela fica grávida. Ele tenta evitar a situação, ele tenta fazer de tudo, mas chega um momento que o ponto era esconder, não querer que ninguém soubesse. E às vezes você faz loucuras por causa disso, Se você ir na delegacia, você vai ver um bocado de gente lá que quando o policial começa a perguntar onde você estava, o que você fez, a pessoa começa a mentir porque ela não quer que seja revelada que ela foi a culpada. Então ela começa a inventar um bocado de mentira, só que uma hora a mentira pega, Davi aqui, a coisa foi ficando tão terrível que ele acabou decretando a morte de Urias numa jogada, ele tinha autoridade, ele faz todo um jogo e aí Urias morre. Quando Urias morre, ele acha que está tudo bem, conseguiu encobrir tudo, porém Deus cobra Davi. E isso que Davi fez foi muito mal aos olhos de Deus. Urias era um pai de família, tinha uma esposa, tinha uma mãe, um pai, ele tinha uma família. E a única pessoa que poderia fazer justiça era Deus. E isso é uma coisa que me agrada muito, deveria agradar muito o seu coração. Porque esse mundo é um mundo de injustiças. As pessoas elas cometem, a gente vai, você vê, quando o advogado entra na história, para defender aquele que é o culpado, e ele consegue fazer manobras que muitas vezes diminui a pena, ou então muitas vezes o cara vai até em liberdade, quer dizer, aí você fica, cadê a justiça, A justiça não foi feita. Mas a palavra nos ensina que Deus fez justiça e puniu severamente Davi. E aí nisso você tem que agarrar. Se agarrar em Deus, porque Deus faz justiça. Ele usa os homens para fazer justiça, mas se os homens não forem usados para fazer justiça, pode ter certeza que o próprio Deus vai fazer justiça. E isso me dá muita fé no coração. Aminon, ele faz um ato repugnante, ele estrupa a irmã dele. E Davi, tendo esse problema de consciência, no meu entendimento, ele não faz nada. Até porque as leis aqui eram muito severas. Nós não estamos falando no tempo da graça que eu estou vivendo e você está vivendo. Estamos falando no tempo da lei. A lei exigia que o estupro fosse punido com a morte. E Davi não queria matar seu próprio filho. E ao ele não fazer isso, de qualquer forma, essa sentença vai chegar na vida de Aminon. Por quê? Porque nós temos um personagem aqui que é extremamente cruel, e esse é o ponto aqui dessa palavra que eu queria falar para você, que é 2 Samuel capítulo 13. E aconteceu que passado 2 anos inteiros, então você vê que primeiro no vídeo passado, o que a gente notou? Que Absalão, ele ao saber que Absalão sim era irmão de pai e mãe de Tamar, e aí ele
ao ele saber que Aminon tinha estrupado a irmã dele, ele fica possesso igual Davi, porém Davi não faz nada. Aminon guarda no coração a mágoa, a raiva, o ódio. E naquele momento ele sentencia o irmão dele à morte. Porém, você vai ver aqui um cara que ele é cínico. É uma pessoa de duas caras. Por quê? Porque não dá para imaginar que ele estava planejando isso. Porque ele disfarça muito bem. Esse é o pior inimigo que você pode ter na tua história. Não é aquele que, quando você faz, ele já fala logo, grita, diz que te odeia. Aquela pessoa que ela é explosiva, fala tudo que pensa. Essa pessoa, ela está se mostrando. O pior é aquele que não se mostra. O pior é aquele que te estende a mão. O pior, muitas vezes, é do teu próprio íntimo. A pessoa que te beija, a pessoa que te abraça. E, na verdade, ela quer o teu mal, ela tem ódio de você. Aqui nós vemos que Absalão esperou 2 anos. Por 2 anos, calmamente. O tempo foi passando, o ódio crescendo, ele não fez nada contra o irmão. Depois de 2 anos, todo mundo esqueceu, mas ele não esqueceu, ele quer vingar. E aqui é o ponto que eu quero chamar a sua atenção com essa palavra aqui, é quando você confia demais nas pessoas. Por que você confia demais nas pessoas? Não tem nada na Bíblia que diz que você deve confiar nas pessoas. Amar, a gente ama, a gente respeita, a gente principalmente considera as pessoas da fé e as pessoas da família. Isso é claro na Bíblia, né? Aquele que nega a família negou a fé. E, inclusive, nós temos que amar os nossos inimigos, né? O que é amar aqui? Amar é não desejar o mal, é orar pelas pessoas, ora pelos que te perseguem, abençoa, fala palavras de bênção. Isso não significa que eles têm que viver na tua casa. Isso não significa que eles têm que compartilhar da tua intimidade. O inimigo, ele tem que ficar longe de você. A gente ora, a gente clama, a gente pede para que Deus abençoe, mas você não pode trazer ele para a tua intimidade. Porque ele é inimigo, ele quer te matar, ele quer te destruir, ele quer acabar com a tua raça. É claro que isso é uma potencialização do inimigo. O inimigo potencializa as coisas, mas isso não tira nada as intenções da pessoa. Porque existe um problema quando as pessoas começam a culpar tudo o diabo, né? O diabo é o culpado de tudo, e elas esquecem que, na verdade, o que me leva a pecar contra o irmão, ou contra a mim, ou contra Deus, são as minhas concupiscências. Elas que me fazem pecar. O diabo ele só aumenta isso. A única coisa que ele faz é aumentar. Isso não tira só culpa. Um outro problema terrível é quando você lida com um invejoso. O invejoso é terrível. Já disse aqui em outros vídeos que você não deve ter medo da inveja. A inveja em si não faz nada, mas o invejoso faz muita coisa. O autor da inveja, ele sim faz muita coisa. E aqui vemos um homem aqui que está enfurecido, e foi Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosqueadores, peço ao rei, os teus servos venham peço que o rei e os seus servos venham com teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados, ou seja, para não ficar muito caro para ele, né? Ainda mais porque nós estamos falando aqui de um Davi que é rei, e seus filhos que também são acostumados com a nobreza. Então estamos falando aqui de algo muito caro, uma festa muito cara. E instou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: quando não, deixa ir conosco Amon, meu irmão. Porém o rei disse: por que iria contigo? E instando, ou seja, insistindo, Absalão com ele, deixou ir com ele Amon e todos os seus filhos do rei. Então o rei aqui permite que ele, vá fazer, que chame. Na verdade, Absalão conhecia o pai, sabia que o pai iria se negar, mas aqui você vê uma esperteza. Ele não convida Aminon, ele não vai lá e convida Aminon, ele convida o rei. Fala: rei, eu estou te convidando, quero que você convide todos os meus irmãos, para a gente fazer aqui uma festa bacana. Então, uma coisa despretensiosa, parece que não era, mas você está vendo que aqui é todo um jogo, uma armação. Eu me lembro quando Jesus, ele chama Herodes, aquela raposa, porque a raposa ela é conhecida muito pela esperteza, e pessoas más, elas costumam ser muito espertas, elas costumam enganar muito bem, elas disfarçam muito bem, você acha que está lidando com a pessoa, na verdade está lidando com outro tipo de pessoa.
Eu listei aqui algumas coisas que eu acho que é interessante, que é como é que você identifica pessoas que você não deveria confiar, mesmo que seja do teu íntimo, você realmente deveria abrir os olhos com essas pessoas. Que é quando as pessoas gostam de ver outras pessoas sofrendo. Quando você vê uma pessoa que gosta de ver outros sofrerem, você deveria abrir muito seus olhos. Pessoas que têm prazer em ferir. Homens que estão namorando e de repente ele desce o tapa. Aí depois ele vai e me perdoa. Eu não queria fazer isso, eu peço perdão, eu nunca mais vou fazer isso. Em outra oportunidade ele desce o tapa de novo. Ele tem prazer nisso. Prazer em ferir. Homens que têm prazer em ferir crianças. Maltratar crianças. Isso deveria, sabe, fazer você pensar 1000 vezes. Pessoas que gostam de ver os outros sofrer. Tem pessoas que elas mesmo não executam, mas elas têm prazer. Você vê que ela fala, ela adora falar sobre isso aí, de ver pessoas sofrendo e tal. E isso deveria ter um alerta muito grande no teu coração. São pessoas que estão se mostrando, elas estão deixando claro quem elas são. Você está se deixando enganar. Pessoas controladoras. Querem saber onde você está, com quem você anda. E aí vem a desculpa do ciúme. Não, é porque eu sou ciúme, eu amo você e tal. Pessoas controladoras, você deveria colocá-las bem fora da tua vida. Bem fora mesmo, sabe? São pessoas que têm problemas consigo próprias. E elas com certeza trazem grandes dificuldades e grandes problemas na trajetória da tua história. Um outro tipo de pessoa que você deveria tomar muito cuidado são aquelas que deixam você com uma sensação estranha. Já viu pessoas assim? Você vê que Absalão fala com o pai, fala, ó pai, deixa vir o teu servo Aminon, deixa vir meu irmão Aminon, deixa vir. Eu falei, por quê? Por que você quer que Aminon vá? Quer dizer, ele sentiu algo estranho. Né? Tem pessoas que você sente algo estranho. No meu entendimento, muitas vezes é porque, como eu falei, nós temos corpo, alma e espírito. O espírito, ele é a parte que tem contato com Deus, que é muitas vezes demonstrado na intuição. A gente sente aquela coisa, a intuição falando alto, gritando nos teus ouvidos. Deveria dar muito ouvido à tua intuição. Você está sentindo algo estranho, sabe? Tira essa pessoa da tua vida. Vai te dar muito trabalho, muito problema. Uma outra são aquelas que não assumem responsabilidade pelas suas ações. Elas nunca assumem. Sempre você é o culpado. Já viu aquele casal que sempre o outro é o culpado? Sempre é a culpa do outro, nunca olha para si, sempre olha para o outro. Ou então olha para a mãe, olha para os irmãos, olha para o emprego, nunca olha para dentro de si. Você deveria tirar essas pessoas da sua vida. Você deveria ficar bem longe delas. Elas acabam trazendo grandes dificuldades e apertos para aqueles que confiam nela. Uma outra são aquelas que não sentem remorso. Pessoas fazem as coisas e elas parecem que têm um coração endurecido, são frias. É uma coisa que você deveria pensar bem antes de se envolver com essas pessoas, principalmente chamar elas de amigo ou amiga. Outro que, claro, né, são as cruéis. A crueldade aqui realmente é algo que deveria gritar na tua alma, né? Eu não sei como é que pode, eu não entendo certos casais. Eu sinceramente não entendo. Eu já aconselhei alguns, até recentemente aconselhei um que, meu Deus do céu, como é que pode? Como é que pode a pessoa insistir num relacionamento onde o cara espanca, bate, grita, xinga e você parece que não acorda? Meu Deus do céu. A pergunta é, você vai esperar ele te matar para não ter mais solução? Sabe? Por que as pessoas... o que eu costumo dizer é que a pessoa só faz aquilo que você aceita. A pessoa desceu o tapa na tua cara porque você aceitou. E ela vai bater de novo. Enquanto você aceitar, ela vai bater. Você tem que pôr um freio. Você não pode aceitar jamais. A pessoa xinga você, você não deve aceitar isso. Vai até o último limite. Eu termino até o casamento. Ou você me respeita ou sai fora da minha vida. Eu não quero uma pessoa assim na minha vida. Então, as pessoas elas só vão até onde você permite que elas vão. Você não deveria aceitar ser maltratado ou maltratada. Discussão é normal. Conflitos são normais dentro do respeito. Onde não há respeito, você não deveria estar lá. Seja num relacionamento, seja numa amizade, seja no emprego, seja no lugar que for. Faltou o respeito, você não pode estar lá. Quando os teus amigos e familiares te avisam sobre a pessoa. Parece que a gente está cego de amor e não quer ver, né? Finge que não está com a gente. Normalmente as pessoas sempre acabam sofrendo. A penúltima que eu vou falar
são pessoas que te menosprezam. As pessoas, quando a pessoa, o contrário do amor não é o ódio. O ódio, na verdade, ainda tem um pouquinho de amor. O contrário do amor, na verdade, é a indiferença. Então, eu não me importo, tanto faz. Eu não me importo o que acontece. Quando chega a esse nível, realmente já devia ter acabado. Quando a pessoa não se importa com você, isso já deveria ter acabado. Porque chegou no limite dos limites. Daí para as coisas ficarem cada vez pior é um triz. Não são poucas pessoas que vão ter que enfrentar até justiça por causa disso aí. Estou falando da pior forma mesmo. É matar, é destruir, é humilhar, é trair. A indiferença. Onde tem indiferença, não há mais amor. Não tem mais o que você insistir. Eu falo mais isso até mais para homem, né? O homem tem que ter vergonha na cara. Sabe? Você como homem tem que ter vergonha na cara. Sabe? Tem situações que não cabe você mais. E aí não importa se você ama. Porque segundo as escrituras, a pessoa que você tem que mais amar é si próprio. Você tem que amar a si próprio primeiro. Então se você já deixou de se amar, então já está tudo desandado. Em primeiro lugar, Deus sobre todas as coisas. Mas depois, você tem que se amar, se respeitar. Para só depois se amar o próximo. Só depois você... Então, aonde há desrespeito, aonde há a indiferença, menosprezo, isso não te cabe mais. Você devia pôr um ponto final nessa história. E eu quero terminar dizendo uma outra coisa também, que acaba sendo um sinal de que realmente isso não é amizade, isso não é amor, isso não é companheiro, não é companheira, não devia estar perto de você. São pessoas que têm prazer em maltratar animais. É outro sinal, porque nós estamos falando de um ser irracional. Um ser que não tem culpa. Assim como crianças, pessoas que maltratam criança, grita, xinga, né? Você devia ficar muito longe dessas pessoas, mas muito longe mesmo. Então, esses são sinais aí de uma amizade falsa e perturbada, que você deveria ficar bem longe. Então, os servos de Absalão fizeram Amon, no versículo 31, vou ler. Então, versículo 29. E os servos de Absalão fizeram a Amnon como Absalão havia lhe ordenado. Então todos os filhos dos reis se levantaram e montaram cada um seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando ele ainda no caminho, chegou a nova Davi dizendo: Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então, o que aconteceu? Ele consegue levar Amnon para a festa e lá ele fala para os servos matarem Amnon. E os servos vão lá e executam. E aí você imagina, numa festa, onde estão todos os irmãos, todo mundo vendo o assassinato. O que todo mundo faz? Foge, correndo, né? Todo mundo se espalha. E aí a notícia chega errada para Davi, porque como talvez a pessoa que vai ver lá, vê o jovem morto, né? Vai levar a notícia para Davi de que todo mundo morreu. Absalão matou todos os filhos. E na mesma hora, Davi rasga as vestes e fica enlouquecido. Mas depois vem a notícia correta, que de fato não. Matou só Amnon, o filho mais velho de Davi. E Davi sente profundamente essa dor. Sente profundamente essa dor, mostrando mais uma vez como ele é um pai meio complicado, porque na hora que a filha dele, Tamar, ela foi estrupada, ela deveria ter uma atenção melhor, né, uma conversa, tal. Mesmo que ele não fizesse nada com Amnon, como não fez, ele deveria ter feito, mas ele deveria ter pelo menos consolado. Mas não, você vê que uma discrepância, né? Ele chora amargamente pela vida de Amnon e não, pelo menos os textos não nos revelam, que ele cuida da filha, né, da forma correta, né? Então, você vê aqui uma história macabra, terrível. Acontecimentos, mas você sabe, diante dos textos, que Deus disse que iria punir Davi e está punindo severamente. A alma de Davi é muito machucada com a morte do seu filho Amnon. E aqui Absalão foge, né? Como eu falei para você lá, uma das questões é quando as pessoas não assumem responsabilidade, elas não arcam com as coisas que fizeram. E aqui você vê o Absalão fugindo, pessoas que não assumem, pessoas que fogem. Então, toma cuidado com as pessoas que se relacionam. Toma muito cuidado, porque o pior de tudo é que às vezes a gente se engana com as pessoas, coloca elas no nosso íntimo, de repente a gente é humilhado, é enganado, e aí a gente culpa a situação e não entende que os sinais estavam lá.
Os sinais estavam lá. As pessoas, elas sempre, irmão, as pessoas sempre se revelam. Sempre, sempre. Elas enganam, mas não enganam toda a vida. Elas sempre se revelam. Às vezes você está namorando, o cara já se revela. Por isso que o namoro é algo que é muito, que você deveria considerar bastante, né? Porque no namoro as pessoas se revelam. O que é o namoro? O namoro é um casamento sem relação sexual, apenas isso. Não há relação sexual, pelo menos no entendimento cristão. Não há relação sexual, mas já é um convívio. E a maioria das pessoas que falam assim, nossa, eu namorei fulano de tal, ele era uma pessoa, depois que eu casei ele se transformou em outro. É sempre uma mentira isso aí. A pessoa no namoro, ela se mostrava, ela sempre se mostra. A gente aqui finge que não vê, a gente releva, a gente se desrespeita para poder engolir o desaforo do outro, a gente se diminui para o outro, a gente pensa demais no outro. Quando eu penso demais na pessoa, quando eu valorizo demais a pessoa, o que eu estou fazendo? Eu estou ensinando essa pessoa que ela é a principal na relação e que eu não tenho valor nenhum. Você não deve ensinar as pessoas isso, você deve ensinar as pessoas a te amar e te respeitar. Mas isso só acontece quando você faz isso com você mesmo. Quando você se ama e se respeita, você impõe seu amor e respeito aos outros. E você ensina os outros a te amar e respeitar. Quando é que eu faço isso? É quando eu não ponho as pessoas em primeiro lugar. Eu ponho eu em primeiro lugar. Aí as pessoas, elas vão me respeitar. Toma cuidado com as amizades que você anda buscando aí pra sua vida aí. Porque pode ter certeza de uma coisa. Depois de 2 anos aqui, a Minon morreu. Depois de um certo tempo, as pessoas vão se revelar quem são. Elas, como eu falei, elas sempre se revelam, mas se disfarçando, se revela só aos pouquinhos, né? Mas chega num dado momento, que é o momento que ela tem um desprezo gigantesco, uma indiferença grande com você, que ela se mostra completamente. E aí é o momento de coisas terríveis acontecer. Tome cuidado, receba essa palavra e entenda. Você precisa escolher melhor as suas amizades. Tá bem?